Lucas 19, 11 a 27. E, ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Portanto, estava perto de Jerusalém e cuidava que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E, chamado 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. E veio o primeiro, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Sobre 10 cidades terás a autoridade. E veio o segundo, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, se tu também sobre 5 cidades. E veio outro, dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardai num lenço, porque tive medo de ti, que és um homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros. E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dá-o que tem 10 minas. E disseram-lhe eles, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver se lhe dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matei-os diante de mim. Toda pessoa é como a relva e toda a sua glória é como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ok, vamos orar antes de começar a pregação esta manhã. Pai, obrigado por este dia, por mais uma oportunidade de ouvir a pregação da Tua Palavra na nossa igreja. Ajude-nos a ouvir e a responder para o bem da nossa igreja e o nosso crescimento espiritual. Dá-me a Tua ajuda neste momento para pregar fielmente a Tua Palavra no poder do Espírito Santo para a Tua glória. Amém. O Manel pediu a todos para ficar mais para a frente. Não faz mal. Se vocês não fizerem isso, eu posso ficar mais perto de vocês, está bem? Por isso, durante o sermão, vou continuar a... Não, estou a brincar. Eu tenho... destes dias vou ter coragem para andar muito pela igreja, mesmo ficar aqui a pregar a palavra, mas realmente não tenho muito coragem para fazer isso e eu gosto de ficar mesmo aqui. Mas com poucas pessoas é mais fácil, né? Fazer isso. Mas esta manhã, a partir desta parábola de Jesus, queremos falar sobre fidelidade. Fidelidade. Se eu tivesse de resumir esta parábola, seria fidelidade. Por isso, queremos, a partir desta palavra de Jesus, e esta em Lucas 19, falar sobre a fidelidade, o que é. E um tema tão grande na nossa vida normal e também na nossa vida espiritual, no nosso crescimento. Esta palavra tem muito a ver com o nosso crescimento espiritual e especialmente em relação à nossa relação a Jesus e a sua igreja. E hoje em dia parece que esta palavra, fidelidade, é uma coisa antiga e não se serve para uma sociedade moderna. Mas vamos descobrir esta manhã que a fidelidade, de acordo com a palavra de Deus, é um dos temas mais importantes na nossa vida.
Por exemplo, em Gálatas 5, fidelidade faz parte da lista de fruto do Espírito. Em Hebreus 11, temos a lista dos heróis da fé. Pela fé, acreditaram. Em Romanos 3, aprendemos sobre Deus e a sua perfeita fidelidade, mesmo quando homens não são, ou são infiéis. Na primeira carta aos Coríntios 4, Paulo diz que é nosso objetivo como servos de Cristo encarregados dos mistérios de Deus é ser fiel. Este é o nosso objetivo, ser fiel. E aqui Jesus está a usar uma parábola, uma história pequena, para nos ensinar o que é fidelidade. Vamos olhar primeiro para a parábola, para entender o que está a acontecer, e depois tenho 6 pontos ou aplicações sobre a fidelidade a partir do ensino de Jesus. O contexto desta história, desta pequena história, é muito, muito importante. No versículo 11, a parábola começa com ouvindo elas isso, ou estas coisas. Por isso temos de olhar para o contexto da parábola, onde é que está, em Lucas 19. A parábola é colocada em Lucas depois do encontro com Zaqueu e o Senhor Jesus. E acho que nós conhecemos esta história muito bem. Esta, às vezes, é a primeira história, a primeira coisa que ouvimos em pequenino. Mas no final deste encontro, temos de olhar para o versículo 10. Coloquem os vossos olhos no versículo 10, que diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Muitos, naquele momento, nas palavras de Jesus, ouviram a frase de Jesus e muitos não entenderam a missão de Jesus a dizer isso. Por quê? Porque depois, em versículo 11, na nossa parábola, temos isso. Jesus contou uma parábola por estar perto de Jerusalém e por elas pensaram que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. Por isso, depois de ouvir estas histórias, onde é que está colocada esta parábola e este encontro com Zaqueu, depois as pessoas começaram a pensar sobre o reino de Deus e o que vai acontecer imediatamente. E durante o ministério de Jesus, o povo continuamente tinha um grande problema associado com o reino de Deus. As expectativas deles. O povo achava que o reino se manifestaria imediatamente, esperavam uma revolta do Império Romano que se controlava tudo naquela região, que o povo seria libertado e depois iria destruir os inimigos, os opressores. E usando as palavras de Jesus, como aqui, em versículo 9 e 10, sobre a salvação e a ideia de buscar e salvar o que se havia perdido, o povo construiu essa ideia. Não a partir de Jesus, mas a partir dos desejos deles. Curiosamente, apesar de matar Jesus na cruz, os romanos que fizeram isso, o Império Romano nunca tinha nenhum poder, e na cruz de Jesus ainda há salvação e libertação. Isso é interessante, porque os judeus estavam a esperar esta libertação, esta salvação, mas o que aconteceu era uma revolução, sim, claro, mas numa forma completamente inesperada, completamente diferente do que eles pensavam. Mas o povo esperava uma salvação diferente, e aqui Jesus está a ter a oportunidade de corrigir estas ideias. E esta manhã, tantos anos depois, mais de 2000 anos depois, seria possível que Jesus quer corrigir o nosso entendimento também, as nossas expectativas também, corrigir a falta de entendimento sobre o reino de Deus, corrigir a nossa falta de entendimento sobre fidelidade, por exemplo? Claro que sim, porque a palavra de Deus é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, como 2 Timóteo 3,16 diz. Também, continuando a falar sobre o contexto, temos o contexto de urgência e foco. Urgência e foco. Jesus, quando ele está a contar esta parábola aqui, imediatamente depois nós temos a entrada a Jerusalém. E vocês lembram bem nisso, a entrada gloriosa
a de Jesus e também as expectativas das pessoas a não entender o que isso significava. Jesus, a contar a palavra, estava perto de Jerusalém. Isto é importante. Estava perto da cruz. Perto do seu sacrifício na cruz. O povo não estava a entender o caminho de Jesus, nem os apóstolos, muito bem. Mas Jesus sabia. Por isso temos uma urgência aqui, quando Jesus está a dizer e contar esta história. Na parte de Jesus. Não no sentido de perder uma oportunidade, porque tudo que Jesus fez e disse era perfeito. Mas o desejo de Jesus para ensinar, explicar e corajar o povo durante os últimos dias, antes da cruz. Jesus usou estas oportunidades de falar diretamente sobre a urgência do reino de Deus e a importância do reino de Deus e este foco a pensar sobre o reino de Deus. Mais uma vez, seria possível que Deus quer corrigir a nossa falta de urgência quando pensamos sobre o reino de Deus? Seria possível que Deus quer corrigir a nossa atitude passiva sobre o reino de Deus? Sim, claro que sim. A nossa oração é simplesmente isso esta manhã. Deus, esta manhã, a partir da Tua palavra, corrige o nosso entendimento e dirigir a nossa resposta em obediência. Ok. A parábola de 10 servos e das 10 minas. Às vezes é 10 moedas. Não gosto muito da tradução que diz 10 talentos, porque acho que esta é um bocadinho diferente. Há debate entre esta parábola aqui e há uma outra em Mateus. Acho que são diferentes. Outra é sobre os talentos e esta é sobre as minas, ou as moedas. E por isso não quero ter uma confusão sobre estas duas coisas. Mas acho que é melhor traduzir isso 10 minas ou 10 moedas. Por isso, Jesus aqui começa a parábola a contar uma história sobre um homem nobre que partiu para uma terra remota. Chama os 10 servos e dá-lhes 10 minas, ou seja, uma mina por cada pessoa, por cada homem. Em comparação com um talento, e estas são moedas naquela altura, um talento, uma mina não é tão grande. Porque comparado com um talento, uma mina não é tão grande. Um talento, naquela época, pesava perto de 34 quilos e uma mina só 600 gramas. Por isso, uma grande diferença. Uma mina é mais ou menos pequenina e um talento é grande. Uma mina, durante o tempo de Jesus, valeu mais ou menos 100 dias de salário. Um bocadinho mais do que 3 meses. Que não é grande coisa. Para, provavelmente, as minhas filhas é grande coisa, porque 3 meses de salário compra muitas coisas. Mas quando tens carro, família, férias, educação dos filhos, tudo isso, 3 meses não é grande coisa. É relativamente pequeno. Por isso, em comparação com a parábola dos talentos em Mateus, Jesus não está a apontar para um grande valor, mas para um valor relativamente pequeno. Isto vai ser muito importante. Que nos ajude a entender que esta parábola não vai ser acerca do valor da mina, mas o que vai acontecer. Fidelidade. Okay? No versículo 13, temos a ordem do homem nobre para negociar até ele voltar. E esta é uma ordem, não é uma sugestão, é uma ordem do homem para fazer negócio até ele voltar. Ele diz, faça-me negócio com a minha, ou seja, o valor de 100 dias de salário. Não foi uma sugestão, porque o homem nobre era o dono e foi ele que deu aos homens as minas. E esta vai ser importante, ok? Ele é o dono, é ele que vai dar as minas e ele é o dono daquela terra também. No versículo 14, Jesus insere um parênteses que depois vai ligar com o fim da parábola. E aqui parece que Jesus tem uma parábola dentro da palavra. É interessante porque temos este versículo e esta mesmo está associado e ligado com o fim da história. E deixe-me dizer, o fim não é uma coisa leve. Esta história acaba com uma coisa assustadora.
Por isso, temos de ligar esta aqui em 14 com o fim. E vai fazer sentido com isso. Mas aqui, temos este homem nobre que vai tornar-se rei e tem oposição dos habitantes da terra. Este é importante. Jesus não explica mais do que isso, mas aqui está registrado o detalhe. A partir do versículo 15, Jesus gasta a maior parte da parábola a falar sobre o regresso do homem, agora como rei. Okay? O rei, ao voltar, agora quer fazer as contas com os servos que foram encarregados com o seu investimento. Não sabemos quanto tempo o homem ficou fora, mas agora Jesus explica que mandou chamar aqueles servos a quem entregara o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. Por isso, o homem quer fazer as contas. Jesus, na parábola, conta 2 exemplos bons exemplos de fidelidade. Durante a ausência do rei, usou o investimento para render mais. O primeiro exemplo, nós temos, rendeu 10 vezes mais. E o segundo, 5 vezes mais. Nestes exemplos, o senhor da parábola respondeu, o rei, agora rei, respondeu: muito bem, servo bom, foste fiel no pouco. Por isso terás autoridade sobre o primeiro homem, 10 cidades, e o segundo homem, 5 cidades. E a resposta do rei está muito bem. A recompensa, autoridade sobre as cidades. A chave, foste fiel no pouco. Foste fiel no pouco. Os primeiros 2 exemplos tinham em comum fidelidade. Foram fiéis nas coisas simples e relativamente pequenas e agora têm responsabilidades grandes. Temos de ver o que está a acontecer aqui. A diferença entre uma mina, 100 dias de salário, e 10 ou 5 cidades, governar, liderar cidades, é enorme. Por isso, poucas coisas e depois grandes coisas nesta comparação. E Jesus está a fazer uma grande comparação para abrir o nosso entendimento sobre este tema tão importante. A diferença é grande. Jesus aqui quer expandir o nosso entendimento sobre fidelidade. E não quer perder a oportunidade de explicar o que está a acontecer, porque esta faz toda a diferença na nossa vida. Se não entendamos o que Jesus está a fazer aqui, com estas comparações, provavelmente não vamos entender a importância da fidelidade da nossa vida. Jesus continua em versículo 20, diz, e vai o outro, e este é o terceiro exemplo, vai o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardai num pano. Pois tive medo de ti, porque és homem severo. Tomas o que não deste e corres o que não semeaste. E a resposta do Senhor é rápida e direta. Servo mau, pela tua boca te julgarei. O terceiro exemplo é o oposto, completamente oposto dos primeiros. Um exemplo de infidelidade. O homem tentou justificar o que aconteceu a culpar, e este é tão bom, a culpar o Senhor, agora rei, que deu a mina, em vez de tomar responsabilidade pelas suas ações. Quer culpar o rei. A parábola continua: até a mina de servo infiel é tirada dele e dado ao servo fiel que tem agora 10 cidades. Aqui temos um grande contraste entre fidelidade e infidelidade. E acho que Jesus está a usar estes contrastes grandes para fazer uma grande comparação entre o que é fidelidade e o que não é. O que é infidelidade. Antes de falar sobre estes 6 pontos, quero estabelecer uma coisa muito importante. Com esta história, pequena história de Jesus, claro, com o que encontramos na Palavra de Deus, é óbvio que temos de lembrar 2 coisas importantes antes de aplicar esta história, esta parábola,
às nossas vidas. E a primeira coisa, o reino de Deus existe e existe um rei deste reino. Também neste reino existe um propósito, ou seja, dentro do reino há movimento, muito movimento dentro deste reino. Não existe para fazer nada, mas existe porque há um propósito para fazer, para terminar. Jesus, nesta história, está a estabelecer mais uma vez a presença do reino no nosso meio. E nós passamos muito tempo aqui, acho que 1 ano e meio, a estudar este grande tema do reino, em Mateus 5 a 7. 1 ano e meio a estudar o Sermão do Monte, onde aprendemos muito sobre o reino. E aqui, mais uma vez, Jesus está a usar estas pequenas histórias para ajudar-nos a entender o que o reino faz no nosso meio. Não como o povo de Israel pensava e não como nós às vezes pensamos hoje em dia. Este reino é diferente e Jesus, o Rei, está a corrigir o nosso entendimento. Mas não se perde a importância do reino, o Rei e como nos comportamos como cidadãos do reino. Isto é muito importante a pensar sobre esta história. Uma parte importante de entender esta parábola de Jesus vai ser a maneira que aplicamos as verdades do Rei, deste reino de Deus e como cidadãos do reino. Isto é muito importante. Não esqueçam nisso. Que estamos num reino, com um Rei e como nos comportamos como cidadãos do reino. Segunda coisa é importante. E no início destas séries, eu expliquei um bocadinho sobre estas duas coisas, o reino e o Evangelho. O Evangelho. Cada história, cada parábola de Jesus expande o reino, okay? E explica o Evangelho. E isto é interessante, porque mesmo antes da cruz, explica o Evangelho e o que significa a morte de Jesus na cruz e o que esta significa para nós. Jesus está a apontar para o seu sacrifício na cruz. E aqui temos de lembrar que o objetivo da parábola de Jesus é para explicar como fidelidade funciona dentro do reino de Deus e isto tem todo a ver com o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é a graça de Deus, não é o nosso mérito. Não percas esta verdade, porque muitas vezes quando falamos sobre a fidelidade, a tentação é falar mais sobre nós e menos sobre graça. O Evangelho claramente não é nada que ganhamos ou merecemos, mas é graça pela fé. A nossa fidelidade não é uma coisa que ganhamos ou fazemos, mas é o trabalho de Deus dentro de nós. 1 Coríntios 15, 1 a 4 explica que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Em Efésios, Paulo explica que pela graça somos salvos, por meio da fé. E isto não vem de nós, mas é dom de Deus. Em Gálatas, Paulo também explica que a nossa justiça não vem de nós, mas somos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Antes de fazer qualquer aplicação aqui, na parábola, temos de lembrar que o Evangelho é o que é, como Jesus está a expandir o reino e corrigir a nossa definição do reino, e explicar o Evangelho e corrigir a nossa definição do Evangelho que nós temos como humanos. Por isso, nada que vamos aplicar hoje tem a ver com a tua capacidade de ser fiel. Graças a Deus. Se saíres da igreja hoje com uma ideia que a fidelidade está dependente nas tuas ações, não ouviste nada. Se saíres da igreja hoje com uma visão pobre da fidelidade, baseada na tua vida e não na grandeza de Deus, não ouviste nada esta manhã. Vamos então, num espírito de humildade, olhar para a parábola e aplicá-la às nossas vidas individualmente e como o corpo de Cristo, a Igreja de Lapa, reunida aqui.
Por isso, tenho 6 pontos de aplicação. Ontem tinha 9, mas agora temos 6. Ok? Graças a Deus. Mais curto. Mas o primeiro ponto. Jesus aqui na parábola ensina-nos que a fidelidade é dentro do reino e definido pelo próprio rei. Okay? A definição da fidelidade é feita dentro do reino e feita pelo rei próprio. Nós, como pecadores, não definimos fidelidade. Isso é muito importante para lembrar. A nossa tendência é definir isso na nossa vida. Mas temos de lembrar que nós, como pecadores, não definimos isso. Infelizmente, e falo por mim, a tentação é sempre criar uma definição de fidelidade baseada nas nossas intenções e não as nossas ações. A nossa tendência humana é querer definir o que fidelidade é a partir da nossa intenção. Mas sempre caímos. Sempre. Basta pesquisar a taxa de divórcio dentro da igreja protestante para verificar que temos um grande problema com a fidelidade. A maior parte do Velho Testamento é Deus explicando o que fidelidade é, porque Ele é fiel, uma doutrina muito importante, e o povo de Deus, o Israel, a demonstrar momento após momento a sua infidelidade. A grande parte do Velho Testamento é isso. Deus a revelar a sua santidade, a revelar a sua fidelidade e, em resposta, a infidelidade das pessoas, dos israelitas, de nós. Até a cruz, onde Jesus, em perfeita obediência, é a definição de fidelidade. É Jesus que é a definição de fidelidade. Aí na cruz, Jesus tirou a nossa infidelidade e por causa do sacrifício de Jesus, agora é possível viver com fidelidade, graças a Deus. Aqui na história, na parábola, quem tem o direito para definir fidelidade? Os servos? Não. Os cidadãos da terra? Não. O Senhor da parábola. O Senhor, o Rei. Na tua vida, tu estás a definir o que fidelidade é? Ou estás a deixar o Rei definir o que é? Segundo ponto. Fidelidade não é inação no reino de Deus. Fidelidade não é inação no reino de Deus. Sim, claro, nós somos salvos, e quero sublinhar este ponto porque é muito importante. Não somos salvos pelas obras, mas somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparados por Deus para que andássemos nelas. Efésios 2, 10. Por isso, temos de ter uma visão correta de fidelidade. Aqui na parábola, temos uma grande diferença entre os servos fiéis e o servo infiel. Qual foi a diferença? Os servos fiéis fizeram, ou seja, sabiam que fidelidade não é inação. Não esperaram, mas trabalharam de acordo com os desejos do mestre, do rei. Os servos bons sabiam como fazer o negócio do mestre. E mesmo quando o homem nobre partiu para uma terra distante, não estava lá com eles, ainda continuavam a fazer o negócio do rei. Por isso temos de lembrar que a fidelidade não é inação. No reino de Deus há coisas para fazer. Na vida da igreja há coisas para fazer. E a grande parte da minha classe, 1 hora antes do culto, na classe de discipulado, é falar sobre estas coisas. É falar sobre a nossa responsabilidade de obedecer a Deus e continuar a crescer como discípulo de Cristo. Há coisas para fazer. Sim, é pela graça. É pela graça de Deus que conseguimos fazer qualquer coisa. Mas temos coisas para fazer. Não é inação. Não é para ganhar a nossa salvação, nem segurar a nossa posição no reino, mas simplesmente porque Deus tem um propósito para nós, para a sua igreja.
Temos a responsabilidade, por exemplo, de fazer discípulos, como Jesus nos ordenou em Mateus 28, 18 a 20. Como? Fazemos discípulos onde Ele nos coloca ir, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando tudo o que Jesus ensinou. Por isso, a minha pergunta hoje tem a ver com isso. Estás a participar no reino com um bom servo ou com um exemplo do servo mau que não fez nada dentro do reino? Estás a participar no negócio do teu pai ou estás a esconder o que tu tens? Terceiro ponto. Fidelidade não é um conceito vago. Fidelidade não é um conceito vago. Aqui na história, na parábola, não sabemos o que os bons servos fizeram durante a ausência do rei. Não sabemos. Não temos nenhum detalhe. Não temos o que eles fizeram. Não temos como eles multiplicaram as minas. Não temos nada aqui. Não temos uma lista que eles fizeram. Mas sabemos o que eles fizeram. Foi um negócio e eles foram fiéis. Mas Jesus aqui não está a comunicar que o conceito de fidelidade é vago. Jesus está a comunicar que a coisa mais importante nesta parábola é fidelidade e a Bíblia, que é a palavra e Jesus é a palavra encarnada, gasta página após página a explicar fidelidade. Vocês já pensaram sobre isso? Desde a primeira página da Bíblia até o fim, a Bíblia explica o que a fidelidade é. Não é um conceito vago. Por isso, não se ficas preso esta manhã, não sabendo o que a fidelidade é e como podes responder em obediência. Não há nada pior do que uma pessoa que tem tudo em frente para saber e depois não faz nada. Temos tudo aqui nas nossas mãos para saber exatamente o que a fidelidade é. Temos a Bíblia inteira que explica quem Deus é, que Ele é o único fiel e como nós podemos responder em fé. Imagina uma pessoa no deserto que está a morrer de sede. De repente encontra uma fonte de água pura no meio do deserto. A pessoa que tem sede e está quase a morrer, não fica à beira de água a fazer uma avaliação. Esta água é boa? Não sei. Deixe-me esperar um bocadinho. Tenho medo que temos pessoas que ainda estão a andar por volta do conceito de fidelidade, mas ainda não começaram a seguir Jesus seriamente. Por volta do conceito, mas ainda não está dentro. O servo mau tinha um conceito vago sobre fidelidade. Isto é claro aqui. Se ele tivesse um bom entendimento de fidelidade, nunca esconderia a mina, sabendo que fidelidade não é anexão. Nunca fazia isso. Ponto 4. Fidelidade não esquece a graça generosa de Deus. Fidelidade não esquece a graça generosa de Deus. Nesta história, nesta parábola, os servos, incluindo o homem mau, o servo mau, sabiam que as minas não eram suas. E isto é importante. Mas pertenceram ao homem nobre, o rei. Foi a graça do homem nobre e na nossa vida é a graça generosa de Deus. Nada de nós. Fidelidade não é acerca das coisas que nós fizemos, mas é uma oportunidade de glorificar o nosso Pai Celestial. Quando sabemos que Deus é glorioso e gracioso, fidelidade é menos uma tarefa difícil e mais um prazer e um privilégio. Deixe-me repetir isso. Quando sabemos que Deus é gracioso, fidelidade é menos uma tarefa e mais um prazer e um privilégio. Os servos bons sabiam isso e trabalharam para receber as palavras muito bem. Servo bom, foste fiel. Infelizmente, o servo mau, que tinha uma visão pobre sobre a graça de Deus, não fez nada e ouvia do rei: servo mau, pela tua boca te julgarei.
Se tivéssemos uma visão correta sobre a graça de Deus, seria mais fácil ser fiel e seguir uma vida de fidelidade nas coisas que Deus tem para nós. Mas muitas vezes, a nossa visão pobre sobre a graça de Deus produz uma vida de infidelidade. Por isso, mais graça, entendimento da graça de Deus e o que isso significa, vai produzir uma visão sobre fidelidade. Queres mais fidelidade na tua vida? Claro que sim. Queremos todos mais fidelidade na nossa vida? Então, começas com a graça generosa de Deus e a tua fidelidade vai crescer. Vai crescer. Eu sei que eu sou pecador, eu sei isso, e os meus pecados merecem o justo castigo de Deus. Mas Deus foi misericordioso e na cruz Jesus morreu por mim e por ti. A misericórdia de Deus para não receber o castigo do meu pecado e a graça de Deus para receber muito mais de ser um filho de Deus. Esta graça produz em nós um desejo de seguir Jesus, de obedecer, de fazer tudo, porque Ele nos ama e Ele amou-nos antes de nós. A graça generosa de Deus produz uma vida de fidelidade. Estas duas coisas estão ligadas. Ponto 5. Fidelidade faz mais em vez de menos. Fidelidade faz mais em vez de menos. Na história, na parábola e na nossa vida, fidelidade faz mais em vez de menos. Jesus faz uma grande comparação entre os servos maus, o servo mau e os servos bons. A infidelidade do servo mau não se faz mais, até o ponto de, ao regressar, o rei disse que seria melhor investir a mina num banco onde pelo menos havia retorno. Mas, no exemplo do servo mau, o investimento do rei não tem retorno, não tem nada, não produz nada. Na nossa vida, fidelidade produz mais em vez de menos. Atenção, mais uma vez, não estou a dizer que tens de trabalhar para ganhar a graça ou o favor de Deus. Nada disso. Mas estou a afirmar o que encontramos aqui no ensino de Jesus, que fidelidade, mesmo com pouco, e lembrem, nós fizemos uma grande comparação entre a mina e o talento, não é nada, é pequeno, não é grande coisa, mas esta fidelidade, mesmo com pouco, é supostamente crescer naturalmente. Okay? Fidelidade tem que crescer. Há crescimento visível na vida do cidadão do reino em fidelidade. Não há nada da Bíblia contra a ideia do nosso crescimento espiritual, muito pelo contrário. Cada personagem na Bíblia é confrontada com a fidelidade de Deus para criar mais fidelidade na pessoa, não menos. Não a partir das qualidades boas da pessoa, mas para demonstrar o poder e a grandeza de Deus nas suas vidas. E Deus vai fazer isso em nós também e na nossa igreja. Se a tua fidelidade a Deus neste momento não está a crescer, e podemos fazer a avaliação. O próprio apóstolo Paulo disse isso. Disse para avaliar a nossa vida. Se a nossa fidelidade a Deus não está a crescer, provavelmente é um bom momento de avaliar a tua vida e a tua relação com Jesus. Deixa-me usar um pequeno exemplo da minha vida. Eu e a Hannah, nós celebramos 20 anos de casamento este mês passado, em julho. 2 décadas. E sei que há pessoas aqui que provavelmente têm mais anos de casamento, mas 20 anos é uma grande coisa, não é? É para celebrar, não é? 20 anos. 2 décadas. 1043 semanas juntos. Vou tentar dizer isso bem. 175.200 horas juntos. Muito tempo. É muito tempo. Imagina, se durante os últimos 20 anos a nossa fidelidade não tinha crescido desde o primeiro dia. Imagina.
Obviamente, a nossa convicção é que fizemos 20 anos porque Deus é fiel. E Ele foi o próprio Deus que cresceu a nossa fidelidade ao longo dos anos. As dificuldades, a pressão do casamento, o trabalho, muitas vezes ficamos em outros lugares, fizemos uma grande mudança a Portugal. Tudo o que aconteceu dentro destes 20 anos, tudo foi possível porque Deus é a rocha do nosso casamento. É Deus. Mas em obediência, fizemos o trabalho difícil, não para ganhar o nosso casamento, porque esta já foi uma garantia da nossa união. Não para ganhar o nosso casamento, mas para seguir Jesus dentro do nosso casamento. E 20 anos depois, podemos afirmar que Deus cresceu a nossa fidelidade verticalmente em relação com Deus e horizontalmente como marido e mulher. Esta é uma boa imagem de ver fidelidade e a fidelidade de Deus e a nossa responsabilidade, não é? Dentro de um casamento. 6. Ponto 6. E provavelmente o ponto mais difícil. Provavelmente. A prestação das contas com fidelidade. A prestação das contas. O homem mau nunca pensou sobre a volta do rei. Nunca. Nem numa hora, nem num minuto. Cada dia foi como o último, pensado só nas coisas visíveis. Mas os homens bons trabalhavam com a expectativa de ver novamente o rei num dia. Não sabiam quando, claro, certo, mas trabalhavam com a convicção que um dia o rei voltará. Infelizmente, não é comum falar hoje em dia sobre a segunda vinda de Jesus. Às vezes está fora do nosso vocabulário, está fora das nossas conversas. Porque o que temos aqui é só o que nós temos. Não pensamos sobre nada mais, às vezes. Mas existe não só a segunda vinda de Jesus, mas o julgamento final. Na parábola, o homem mau é julgado não pelas suas intenções, e esta é muito importante, não pelas intenções, e talvez, não sei, talvez tinha boas intenções de investir a minha e trabalhar eventualmente, mas as suas ações, aqui é tudo. E ele foi definitivamente julgado pelas suas ações e pelas suas próprias palavras. O homem mau admitiu a sua falta de intencionalidade e foi julgado no fim. Até a mina que ele tinha foi tirada e dada à pessoa que tinha 10 minas. E não temos tempo esta manhã para falar sobre isto, mas é interessante notar a reação das pessoas por volta desta história que responderam, Senhor, ele já tem 10 minas. E lembrar também a nossa tendência de querer julgar baseado na nossa justiça, em vez de deixar Deus ser o nosso juiz, baseado na sua justiça. A nossa tendência é sempre julgar baseado na nossa justiça. Mas queremos deixar Deus ser Deus. E Deus ser juiz. E Deus ser a pessoa que faz esta parte. A nossa fidelidade vai ser julgada. Não a partir da nossa intenção ou da nossa justiça, mas pelo Rei, baseado na justiça do reino. E sabes o que vai ser julgado? A nossa fidelidade. Se durante a nossa vida fielmente fizéssemos o negócio do nosso Pai, ou não. O homem mau tentou justificar o que ele fez, explicando que ele tinha medo e sabias que o rei era um homem severo e pelas suas próprias palavras foi julgado. No julgamento final não há margem para manobras humanas. No julgamento final não há margem para manobras humanas. No julgamento final
Não há espaço para tentar escapar, para tentar explicar, para dizer, mas Jesus, eu queria fazer isso. Não há nenhum momento para fazer isso. Será simplesmente um julgamento que separa os bons dos maus, bons por causa da justiça do Senhor, Jesus, e os maus porque nunca acreditaram em Jesus e a sua justiça. Mas até o fim, dependeram da justiça delas. Por isso, apesar do fato que a parábola tem um fim assustador, em versículo 27, podemos sair com esperança esta manhã. Porque a qualidade da nossa fidelidade não está conosco, mas está o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude.